Antes de começarmos, é importante entender que este texto fala sobre a origem e estrutura da matéria do universo, segundo uma visão esotérica e espiritual. Ele descreve como o que chamamos de Deus, ou, esotericamente, Logos solar, teria organizado a matéria em diferentes níveis, para permitir a evolução das consciências. Segundo essa visão, tudo o que existe é feito de átomos divinos, que vibram em diferentes frequências. Esses átomos foram agrupados em 7 níveis de densidade, formando os chamados planos da existência, desde o mais sutil, chamado plano divino, até o mais denso, que é o plano físico onde vivemos. Cada plano tem 7 subdivisões, e cada tipo de matéria responde a uma combinação de 3 forças universais. Tamas, inércia. Rajas, atividade. Sattva, ritmo ou harmonia. Essas forças, chamadas gunas, moldam os 7 raios que influenciam tudo, inclusive nossa personalidade e evolução espiritual. O texto também explica que todos esses tipos de matéria coexistem no mesmo espaço, interpenetrando-se, como se fossem camadas invisíveis da realidade. E que a nossa evolução acontece à medida que a monada, o nosso núcleo espiritual, vai refinando os nossos corpos e dominando cada plano da existência. A mensagem final é poderosa. Deus está em tudo, inclusive em nós. E o caminho da evolução é conhecer a si mesmo, dominar a si mesmo e expressar plenamente a divindade que nos habita. Do livro do Tratado sobre o Fogo Cósmico, Alice Bailey, página 04. Uma breve descrição do nosso campo de evolução quando o ser cósmico, que esotericamente é chamado Deus e esotericamente é denominado Logos solar, decidiu mudar o seu estado de ser, para dar mais um passo grandioso em sua escalada evolutiva cósmica e viver mais um ciclo de sua excelsa vida, ou seja, encarnar fisicamente. Ele organizou a matéria-prima cósmica à sua disposição em 7 diferentes tipos de átomos, variando em 7 graus de densidade e consequentemente em 7 níveis de frequência. Capacidade de vibrar, e de velocidade. Quanto mais sutil, maior energia, maior frequência e maior velocidade, decaindo todas essas propriedades à medida que o átomo foi se tornando mais denso, até a nossa matéria física, na qual vivemos e evoluímos, quando encarnados. A construção dos átomos de uma determinada densidade sempre é a partir dos átomos de uma densidade imediatamente menor, de tal forma que os átomos da nossa matéria física são formados por um aglomerado bem definido e organizado de átomos da matéria mais sutil, denominada matéria divina ou Adin. De forma resumida e não detalhada, vamos descrever o processo de construção dos 7 tipos de matéria, que constituem o palco da nossa evolução, neste grande ciclo. A descrição detalhada ficará para mais tarde, mas no momento é necessário um pouco de conhecimento da estrutura da matéria, para a compreensão inicial do que seja o fogo e seus processos de diferenciação e propagação. Inicialmente o nosso Logos solar apropriou-se de uma quantidade que, embora não seja infinita,
é todavia incomensuravelmente grande, de átomos colocados à sua disposição. Não vamos falar agora de quem dispôs esses átomos, para não complicar as coisas. Para se ter uma ideia do número que expressa essa quantidade, se pudermos imaginar o que seja um decilhão, o número 1 seguido de 33 zeros, esse número é irrisório comparado com o número de átomos que o Logos solar apropriou para si. É possível matematicamente estimar esse número. Após a apropriação, o Logos infundiu nesses átomos as suas três qualidades principais: vontade, na forma de inércia ou tamas, a capacidade de manter o modo de ser ou resistir à alteração, atividade ou rajas, a capacidade de vibrar ou de se movimentar, e ritmo ou amor, sattva, a capacidade de vibrar de forma ritmada, harmoniosa e não desordenada. Essas três qualidades impostas aos átomos são chamadas gunas. A infusão das qualidades ou gunas nos átomos é feita por um ato de vontade do Logos. Nesse processo ele dosou-as nas proporções aproximadas de 50%, 30% e 20%, havendo permutação delas, de tal forma que foram geradas 7 especializações denominadas de raio, porque o átomo responde preferencialmente à energia de seu raio. Por exemplo, o do primeiro raio tem 50% de tamas, 30% de sattva e 20% de rajas. Essa diferenciação, entre muitas outras aplicações, é que permite a transferência das três energias, fogos ou básicas de uma modalidade da matéria para outra, como também a excitação dos átomos diretamente pela monada. Essa matéria inicial é chamada plano Adin ou divino. Em seguida o Logos agrupou uma quantidade definida desses átomos em 6 diferentes modalidades. Cada partícula da primeira modalidade continha um determinado número de átomos, dispostos numa certa geometria e mantendo entre si um relacionamento energético precisamente calculado. Em consequência desse agrupamento de átomos, a capacidade de vibrar e a velocidade dessas partículas ficaram reduzidas. Essa limitação de capacidade chama-se tamatra, que quer dizer a medida de aquele. Essa modalidade chamou-se subplano subatômico ou segundo subplano, sendo o subplano atômico o primeiro subplano o conjunto dos átomos livres. Depois o Logos reuniu aglomerados dessas partículas, também em geometria definida, número determinado e certa relação energética entre si, e assim construiu a segunda modalidade, de maior densidade, denominada terceiro subplano. Sucessivamente ele organizou as demais modalidades, até concluir o sétimo subplano, o mais denso, constituído de partículas ou moléculas com maior número de átomos. Dessa forma passaram a existir 7 divisões ou subplanos da matéria do plano divino ou Adin. As moléculas dos subplanos abaixo do atômico também estão divididas entre os 7 raios, conforme a preponderância de átomos desse ou daquele raio. Em seguida o Logos, usando átomos Adin em grupos de 70, provocou vórtices na matéria do sétimo subplano Adin, qualificou esses vórtices, sempre levando em conta os 7 raios, e assim construiu os átomos da matéria chamada monádica ou anupadaka.
Pelo mesmo processo empregado na construção das 6 divisões ou subplanos da matéria Adim, ele organizou 6 divisões da matéria monádica, passando a existir também 7 divisões ou subplanos, com as mesmas denominações da matéria Adim. Dessa forma ficou constituído o plano monádico ou Anupadaka. Assim, por essa técnica, foram construídas as matérias dos planos espiritual ou átmico, intuicional ou búdico, mental, emocional ou astral e físico, todos com 7 divisões ou subplanos, sempre utilizando 70 átomos do plano imediatamente menos denso, pela provocação de vórtices na matéria do 7º subplano, para a formação do átomo do plano mais denso seguinte. Qualquer que seja o átomo, sempre ele tem a forma espiralada, mais ou menos esférica, com uma pequena depressão na parte superior e uma pequena ponta na parte inferior. É de máxima relevância que fique bem clara a concepção das 7 divisões de átomos quanto à densidade como das 7 divisões quanto ao raio, totalizando 49 tipos de átomos. As partículas, que podemos chamar de moléculas, das divisões abaixo da atômica também obedecem à divisão segundo o raio. A classificação é de acordo com o número de átomos predominantes de um determinado raio, que constituem a molécula. Todos os átomos e moléculas de todas as divisões, desde a matéria Adim até a matéria física, coexistem no mesmo espaço, estando todos eles ao nosso redor e nos interpenetrando, à semelhança dos neutrinos. Essas partículas descobertas pelos físicos intensamente pesquisadas e que nos atravessam continuamente aos milhões da cabeça aos pés, sem que sintamos a sua presença. Todavia as partículas mais sutis afetam as mais densas, no processo de transferência de energia. Assim como o fóton, que para os físicos é simultaneamente partícula e onda, ao entrar no elétron, energiza-o, fazendo com que ele aumente a velocidade e se liberte da atração do núcleo do átomo químico. Também as partículas mais sutis transferem energia para as mais densas, penetrando nelas. Concluindo, temos agora uma visão sucinta do nosso campo de evolução. Pelo relacionamento com esse campo, em todas as modalidades de matéria, através dos sentidos, mecanismos de entrada das informações e do conhecimento na nossa consciência e dos mecanismos de ação, que permitem a saída das informações que a nossa consciência engendrou, atuamos no meio exterior e somos por ele atuados. Para todas as modalidades de matéria existe um corpo ou veículo para esse relacionamento. Pela distribuição das partículas constituintes dos nossos veículos físico-etérico, astral e mental inferior, segundo a densidade e o raio, em consequência da imensa quantidade de interações e reações entre si com as energias exteriores, é que a nossa personalidade é definida. A atuação da monada via alma, ao longo das muitas encarnações e experiências, vai controlando esses corpos, substituindo as partículas mais densas pelas mais sutis e ampliando as qualidades dos raios. Eis o objetivo do processo evolutivo, o domínio total de todos os planos, subplano a subplano, para que a monada possa expressar toda a sua divindade em qualquer plano.
Pelo controle completo dos nossos veículos chegaremos ao controle completo do meio exterior. A sentença "o conhece-te a ti mesmo" ou deve ser acrescida de "o domina-te a ti mesmo". Pela constituição dos átomos e moléculas dos planos, todos formados por átomos divinos, vemos, racionalmente, que Deus está realmente em nós e em tudo o que existe materialmente, deixando de ser uma simples questão de fé cega, mas sim de certeza científica e lógica,